Olá, bem-vindo ao Notícias em Destaque dessa segunda-feira. Hoje, dia 19 de abril, vamos começar falando sobre as fronteiras que estão fechadas para brasileiros no mundo. O funeral do príncipe Felipe ocorreu no sábado, com restrição de pessoas, foi uma celebração muito restrita. E você vai ver também novos depoimentos de ex-namorada do vereador Jairinho, indicam que ele tinha um histórico de violência contra crianças. Aqui em Minas, o estado atingiu 30 mil casos de morte, de óbitos por coronavírus. E você vai ver também que ainda na onda roxa, o governador Valadares ainda não tem um plano de retomada após o período de onda roxa aqui na cidade. São esses os nossos destaques de hoje, que você confere a partir de agora no Notícias em Destaque. Bem-vindo ao Notícias em Destaque. Então a gente vai começar falando sobre as fronteiras que estão fechadas para os brasileiros mundo afora. Segundo o levantamento do jornal O Tempo, apenas 7 países ainda recebem brasileiros. Grande parte deles consideram que o Brasil é um país que oferece risco, pela política de pouca vacinação ainda no país, pelo baixo índice de vacinação, E a gente tem uma manchete aqui que foi destaque na capa do jornal O Tempo no último sábado, que foi essa daqui, que trouxe um mapa, falando sobre o mundo, se fechando aí para os brasileiros. Então, praticamente todos esses países em vermelho têm restrição de chegadas de brasileiros, A manchete diz: medidas refletem diante do descontrole da Covid-19 no país. Então, o baixo índice de vacinação, a falta de uma política mais rígida contra o coronavírus tem gerado, então, essa medida que fez com que esses países se fechassem para o Brasil, mundo afora. Então a gente tem alguns desses países que ainda recebem brasileiros sem muitas restrições. São 7 países. Por exemplo, o Reino de Tonga, que fica lá nas proximidades da Oceania. Mas para isso, gente, esses países que recebem, eles determinam, mesmo liberando, eles determinam algumas outras restrições. Lá em Tonga, os passageiros devem preencher um cartão com a declaração de saúde. Na Costa Rica, não há necessidade de quarentena, mas o passageiro deve comprar um seguro de viagens com cobertura para a Covid-19, Então, o país deve reconhecer lá que a estrutura não é muito bacana. Então, se o brasileiro chegar lá, ele tem que chegar com esse seguro viagem que cubra o tratamento de Covid, o que pode encarecer muito essa viagem. A Albânia, que fica ali na Europa, não há necessidade de quarentena. A Macedônia do Norte, também na Europa, não há necessidade de quarentena. Nauru, também lá na Oceania, os passageiros devem ter passado nos últimos 14 dias, ou seja, uma quarentena em algum país da Oceania, como por exemplo a Austrália ou Nova Zelândia, Porque esses países também têm restrições. Então, se a pessoa conseguiu passar por esses países nos últimos 14 dias, provavelmente ela vai ter tido alguma restrição, nesses países, e com isso não será necessário novas medidas. Outro país que libera a entrada de brasileiros é o Afeganistão, Um país que está praticamente ainda bem abalado, pela guerra. Provavelmente poucas pessoas vão querer estar visitando o Afeganistão, E também na República Centro-Africana. Por lá não existe necessidade de quarentena para brasileiros, mas os passageiros estão sujeitos a exames médicos. Então, assim, grande parte dos países que ainda recebem brasileiros estão com sérias medidas, como, por exemplo, a necessidade de quarentena de pelo menos 14 dias, o que é assim, o mais básico das restrições, Quando, na verdade, não impedem a chegada de brasileiros, como ocorre, por exemplo, na Espanha.
No último sábado aconteceu o funeral do príncipe Philip do Reino Unido, né, que morreu aos 99 anos, lá na Inglaterra. Ele também era conhecido como o Duque de Edimburgo. Ele deixou a esposa, a Rainha Elizabeth II, e 4 filhos, sendo um deles o príncipe Charles, que é um sucessor aí, imediato, né, da rainha, por exemplo, numa possível falta dela, né? Então, foi uma cerimônia restrita para poucos convidados, né, devido às medidas de prevenção do coronavírus. Aí eu tenho algumas imagens aqui para você, vamos ver se eu consigo colocar. Sempre quando eu falo que eu tenho a imagem, eu não consigo colocar ela, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Essas imagens foram transmitidas, né, no último sábado, diretamente do local do funeral, né, que foi a Capela São Jorge. E aí eu tenho para vocês aqui, ó, que foi, né, uma cerimônia bem restrita, bem vazia mesmo, com no máximo 30 pessoas presentes lá na Capela São Jorge, onde ocorreram, né, os rituais do funeral, né. Então, assim, uma série de medidas que poderiam ocorrer tradicionalmente, né, como, por exemplo, visitas a outros países, um tempo maior de espera para o funeral, aquela movimentação de pessoas, na verdade não houve, porque está acontecendo a pandemia, né? E, por exemplo, na morte da rainha, por exemplo, se a rainha morrer, teria uma série de rituais também, tanto no Reino Unido quanto na comunidade britânica. Mas, diante da pandemia, será que isso vai acontecer? Eu penso que não, né? Como ocorreu aí no funeral do príncipe Philip, que morreu aos 99 anos de idade. Agora aqui no Brasil, né, se complica cada vez mais a situação do vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Na última semana, um depoimento de uma ex-namorada, né, do Dr. Jairinho, complicou ainda mais a situação dele diante da Justiça do Rio de Janeiro, porque ele é suspeito principal de ter matado o menino Henri, de 4 anos de idade, no último dia 8 de março. O caso está cada vez mais próximo de ser elucidado, né? O novo depoimento da ex-namorada, né, e de outras pessoas também, que disseram que ele chegou a agredir, né, o filho desta ex-namorada, e que esse menino ele teve até o fêmur quebrado, né, quando na presença do Dr. Jairo. É muita complicação nesse caso, né, em que ele é o principal suspeito, aí tudo indica que seja ele, que a mãe teria sido conivente aí com esse crime, e a opinião pública está em cima, né? Então, assim, pouco há o que se falar, né, sobre uma possível absolvição desse caso, né? Mas a justiça que vai julgar ainda através dessas investigações e provas. A última semana também foi localizada uma câmera que estaria no quarto do menino Henri. Essa notícia foi divulgada pelo portal Metrópolis. E essa câmera, né, poderia elucidar aí muitas informações, né, se realmente ele agrediu o menino ou se teve algum conflito, né, interno lá que desse para ser ouvido. Então, é cada vez mais próximo, né, essa elucidação desse crime. Aí eu tenho a manchete aqui, ó, essa notícia, né, veio no fim de semana. A retratação do depoimento de Débora Melo Saraiva, ex-namorada do vereador Jairo Souza Santos Júnior, doutor Jairinho, ela fez a polícia um depoimento e depois fez uma retratação deste depoimento. Ela revelou que após uma festa de aniversário, que foi na companhia do parlamentar, o filho dela retornou para casa com uma fratura no fêmur. Ele disse, né, a ex que gostaria de sair sozinho com a criança, de acordo com o político, sua ex-mulher, a dentista Ana Carolina Neto, não o deixava ver o filho. Olha só. Dr. Jairinho segue preso com a atual namorada, a professora Monique Medeiros, que é mãe de Henri, né, Henri Borel.
por obstrução de justiça e interferência nas investigações do homicídio duplamente qualificado do menino Henri Borel, último dia 8 de março. Ainda de acordo com informações do portal Metrópolis, o vereador é investigado por agressões a 3 crianças. De acordo com o documento, Débora conta que, após ser informada que o filho teria torcido o joelho, médicos de uma clínica do filho, médicos de uma clínica particular da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, constataram que ele tinha, na verdade, uma fratura no fêmur. A mãe afirmou ter estranhado o fato do filho não ter chorado em nenhum momento, mesmo diante da lesão grave, descobrindo em seguida que o menino sofria ameaças do parlamentar, o ex-vereador, agora, doutor Jairinho. O vereador, doutor Jairinho, que foi até expulso do seu partido lá no Rio de Janeiro. A polícia está em cima desse caso, investigando os desdobramentos e espera-se um resultado dessa investigação em breve. Agora vamos falar da pandemia aqui em Minas Gerais. Minas Gerais registrou ontem registrou mais de 30 mil óbitos por Covid-19. O Brasil já tem mais de 300 mil óbitos. Minas Gerais tem mais de 30 mil óbitos. O estado que tem mais de 1.270.000 casos confirmados da Covid-19, dos quais 1.165.000 estão recuperados. Na última sexta-feira, o estado começou a distribuir uma nova remessa da vacina. Já é a 13ª remessa da vacina. Algumas cidades já estão vacinando pessoas com mais de 60 anos, mas a maioria delas ainda está nessa faixa de 60 a 68 anos de idade. Lembrando que muita gente ainda não recebeu, não tomou a segunda dose, está sendo convocado pelas unidades de saúde para se vacinarem com a segunda dose da vacina contra o coronavírus, porque não é só uma vacina, são 2 vacinas que estão sendo ofertadas. A Coronavac, do Instituto Butantan, e também a outra vacina, que seria a Pfizer, a AstraZeneca, que seria a outra vacina ofertada. Na última sexta-feira também, o estado recebeu kits de intubação de pacientes, uma série de medicamentos com 133 mil unidades. Porém, essa esperança que chega para vários estados dos kits de intubação, mostram que também eles durariam pouco tempo. Para você ter uma ideia, aqui em Minas Gerais eles são suficientes para durarem apenas 5 dias. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, eles podem durar mais tempo, até 10 dias. Então, esses medicamentos são super necessários no tratamento da Covid, quando a pessoa corre ali de ficar entubada, além da escassez de leitos de UTI, que agora diminuiu, Bons resultados foram mostrados com a onda roxa, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Por lá, grande parte das cidades já podem retomar muitas das atividades, Na última quinta-feira também, mais da metade das regiões, das macro-regiões de saúde, saíram da onda roxa e foram para a onda vermelha, que era a mais crítica, agora não é a mais crítica do Minas Consciente, sendo a mais crítica a onda roxa. Nós aqui ainda do leste de Minas estamos na onda roxa ainda, Governador Valadares, do Vale do Aço e a região nordeste, bem como algumas cidades também da região central do estado. Essa onda roxa por aqui vai até o dia 18 de... Aliás, queria até o dia 18 de abril, ainda vai ser verificado, porque nós estamos no dia 19. Nós vamos ter uma verificação se a nossa região sai ou não da onda roxa. Vai passar por uma avaliação. Por enquanto, nós continuamos na onda roxa. Nessa última sexta-feira, a Prefeitura de Valadares divulgou uma informação de que ainda a situação é crítica por aqui, que ainda precisa
de recursos do governo estadual e governo federal para que possa vencer a Covid-19 por aqui. Portanto, ainda não se tem um plano de ação de retomada pós-onda roxa. Esse plano ainda necessita de uma avaliação, né, daquele conselho de saúde que envolve a prefeitura, outros órgãos, né, hospitais, polícia e todos mais, para saber as reais condições de enfrentamento da pandemia aqui, se podemos sair ou não da onda roxa. O que ainda não ficou bem claro para a nossa cidade de Governador Valadares e a nossa região. Este fim de semana, bombeiros de Governador Valadares, na tarde de sábado, né, realizaram um resgate de um jovem de 37 anos que ficou preso, né, no paraglider, né, de voo livre, lá no Pico da Ibituruna. Ele teria tentado alçar voo, mas não conseguiu inflar a vela, né, que se faz necessária ali para levantar voo, e acabou ficando preso numa altura de 60 metros abaixo do pico, né, esperando socorro. As pessoas viram que ele teve um problema, o piloto teve um problema ali e acionaram um corpo de bombeiros que partiu lá para o Pico da Ibituruna. Eu vou ver se eu consigo localizar algumas imagens aqui para você, para mostrar um pouquinho desse resgate, né, que ocorreu no último sábado, lá no Pico da Ibituruna. Vamos ver se temos aqui algumas imagens. Aqui nós temos algumas imagens, né, desse resgate que ocorreu na tarde do último sábado, lá no Pico da Ibituruna. O piloto foi resgatado com vida, né, e foi encaminhado para uma unidade do SAMU, né. Lembrando que isso pode ocorrer, né, a pessoa quando ela tenta pegar um vento bacana, eu não sou especialista nesse assunto, né, mas acaba ocorrendo esse tipo de acidente quando as coisas não saem do jeito que se espera, né, para levantar um voo lá no Pico da Ibituruna. E aqui, ó, você pode ver um pouco mais de como é, né? Não é brinquedo não, deve ter sido o maior susto aí ficar preso a uma altura de 60 metros, por mais experiente que você seja, né? Agora, em Nanuque, um grave acidente neste fim de semana também, na manhã de sábado, como você viu aqui no canal Super News. Você que é inscrito no canal deve ter visto essa notícia, em que 2 veículos se envolveram num acidente. Uma pessoa morreu, seria o motorista de um carro prata que teria se envolvido neste acidente, né? A notícia também está no nosso IGTV. Eu vou mostrar aqui para você agora essa notícia em nosso IGTV, que foi destaque na tarde de sábado também. Vou mostrar pelo canal do YouTube só um instante, que eu já mostro essa notícia. Esse motorista desse veículo, ele acabou falecendo, né? Seria um trabalhador lá da cidade que estava voltando de uma rota, quando na verdade foi atingido por um veículo. Vocês vão acompanhar aqui a notícia. Esta manhã de sábado, 17 de abril, um acidente gravíssimo entre 2 veículos na cidade de Nanuque. Fica no extremo nordeste de Minas Gerais, na divisa com a Bahia e com o Espírito Santo. Pelo menos uma pessoa ficou presa entre as ferragens nesse acidente que envolveu 2 veículos nas proximidades da cidade de Nanuque. De acordo com informações repassadas ao grupo de notícias, os 2 veículos se envolveram no acidente e os ocupantes
tripulantes de um dos veículos voltavam de uma festa e estavam sob o efeito de bebida alcoólica. Eles chegaram a ser hostilizados pela população e presenciou, o gravíssimo acidente no local nesta manhã de sábado. Essas são as informações no momento, ainda não se tem outras informações sobre. Pois é, e outras notícias foram repassadas ao grupo de notícias, interativo de notícias, de que o condutor do veículo prata, que ficou preso às ferragens, acabou morrendo nesse acidente lá na cidade de Nanuque, no último sábado pela manhã. Antes de terminar o nosso Notícias em Destaque, vamos ver como será esse início de semana em Governador Valadares. Pois é, a semana esse outono está muito bacana, E hoje tem previsão de chuva rápida aqui na cidade. O tempo fica nublado, as temperaturas máximas devem chegar a 33 graus nesta segunda. Amanhã, terça-feira, 31 graus, a temperatura vai cair. Quarta-feira também, temperatura em queda. Na quinta-feira, depois do feriado de Tiradentes, volta aí as temperaturas a ficarem mais elevadas. Então hoje, prepara o guarda-chuva porque pode chover rapidamente durante a tarde aqui em Governador Valadares. É uma hipótese, A gente sabe que pouco chove aqui, mas são comuns essas pancadas de chuva rápida. Amanhã e depois tempo nublado e na quinta-feira o tempo volta a ficar ensolarado aqui em Governador Valadares. Ficamos por aqui com nossas Notícias em Destaque. A gente se vê amanhã no Revista Eletrônica. Tem muitos destaques para você, muitas novidades na véspera de feriado, Então, amanhã, terça-feira, a partir das 8h20 da manhã, 8h30, no máximo 8h45, a gente está no ar com o Revista Eletrônica. E esses vídeos também que você confere aqui, você pode ver em nosso canal no YouTube e em nosso IGTV. Ficamos por aqui, até amanhã com mais um Revista Eletrônica. O Notícias em Destaque volta na sexta-feira. Na quarta-feira, em função do feriado, nós não teremos Notícias em Destaque, mas a qualquer momento nós podemos voltar trazendo informações para vocês sobre qualquer fato urgente. Até lá!